Para se valer desse conhecimento sobre trabalho, sociedade de classes, nós vamos nos valer de um autor em especial, Karl Marx. Na verdade, os três grandes pensadores da sociologia, cujos estudos a sociologia se baseia, que é o Marx, o Weber e o Durkheim, os três teorizaram sobre o trabalho. O trabalho é a condição humana. O trabalho constrói a sociedade. Tanto que as pessoas, quando estão sem trabalho, buscam um trabalho. Não querem ficar sem trabalho porque, tanto pela sua dignidade pessoal, quanto por uma questão de sobrevivência. Então, evidentemente, o trabalho é algo essencial na sociedade e os três grandes pensadores da sociologia basearam estudos, dedicaram tempo e uma parte de suas teorias para falar sobre o trabalho. Em primeiro lugar, eu quero explicar a origem da palavra, que é uma ciência também que a gente trabalha, que chama etimologia. Quando a gente trabalha a etimologia da palavra, a gente está falando não só de sua origem, mas também de seu significado histórico. O idioma é algo vivo, ou seja, a língua portuguesa, a língua inglesa, o latim, que também já não é mais falado, mas durante o período em que foi falado era uma língua extremamente viva, muda os sentidos, exatamente por ser vivo, muda muito os sentidos das palavras com o passar do tempo. Tem certas expressões, certas palavras que há 200 anos atrás significavam uma coisa e hoje tem um outro sentido. Veja bem para essa expressão que eu vou utilizar agora. Mas rapaz, isso aqui me deu um trabalho danado. Trabalho associado à fadiga. Trabalho associado a cansaço. Isso me deu muito trabalho. Significa dizer que foi difícil. Trabalho como um obstáculo. Trabalho no sentido de ser algo ruim. Trabalho no sentido de não ser prazeroso. É o contrário disso. Trabalho no sentido de ser algo complicado. Então, hoje o sentido da palavra trabalho, a maioria de nós associa a um desses significados que eu acabei de dizer. De onde vem isso? A etimologia explica. Quando a gente, etimologicamente falando, a gente vai ver a origem da palavra trabalho, a gente vê que ela tem a origem no latim, num termo originalmente cunhado como tripalium. Veja como é parecido, né? Tripalium, trabalho. Trabalho aportuguesano. Tripalium, latim. A origem da palavra vem lá de Roma. E o tripalium era um instrumento de tortura. Ou seja, era uma forma de castigo para pessoas que cometiam determinados crimes. Não é à toa que nós associamos trabalho a algo ruim. Não é à toa que nós associamos trabalho a algo penoso, a algo dificultoso, a algo que nos cansa, a algo que não gera prazer na gente. Pelo contrário, trabalho é sempre sinônimo de canseira, etc. Então isso a etimologia explica exatamente pela origem do termo tripalium, que era um instrumento de tortura, como eu expliquei para vocês. Aí ao longo do tempo o trabalho ele vai se modificando. O livro de vocês, e eu gosto muito disso, porque é minha área, o livro de vocês faz sempre um resgate histórico. Todo tema que se trabalha, e a gente já trabalhou, por exemplo, cidadania, nós já trabalhamos democracia, nós já trabalhamos vários assuntos e sempre remete à história, quer dizer, sempre vai buscar as fontes, as origens, de onde veio, como era na Grécia Antiga, na Idade Média, não sei mais onde. Então, com esse tema não é diferente. O trabalho ao longo da história, vamos dizer assim, até chegar aos tempos atuais com o capitalismo. Porque o capitalismo modificou totalmente o trabalho. O trabalho, Agatha, virou uma mercadoria. Mercadoria é um produto que se vende, que se compra. É um produto que é negociado. Mesmo assim é o trabalho. Eu não estou aqui dando aula. Eu estou vendendo a minha aula. A minha força é baratinho, mas eu estou vendendo. Entendeu? E eu estou ganhando menos do que mereço, mas estou vendendo. A minha força de trabalho, porque eu não sou dono dos meios de produção, eu não sou dono do sistema, eu não sou dono da estrutura, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é a minha força de trabalho. E o que é que eu faço com a minha força de trabalho no capitalismo? Eu vendo.
em troca de um salário mensal, quinzenal, semanal. Tem pedreiro, por exemplo, que vende sua força de trabalho semanal. A maioria dos pedreiros, quando não é uma empeleita, o que é uma empeleita? É um acordo prévio feito por um valor X para fazer aquela obra. Então ele só recebe quando termina. Às vezes metade antes e metade depois que termina, mas se ele vai ganhar diária, se ele vai trabalhar na diária, geralmente todo final de semana, toda semana tem que pagar. Então uns recebem semanalmente, outros recebem quinzenalmente, outro pode receber diariamente, pode acontecer. O mototáxi, por exemplo, o mototáxi recebe a toda hora. Prestou serviço, recebeu. Prestou o serviço, recebeu. Prestou o serviço, recebeu. Não acumula para receber na semana, na quinzena, no mês. Então depende do trabalho, você pode receber toda hora, você pode receber todo dia, pode receber toda semana e assim por diante, né? Por quinzena, por mês. O certo é, ele vende sua força de trabalho em troca de um salário, que pode ser recebido nessas condições que eu acabei de falar. A única coisa que ele tem é a força de trabalho e ele vende para o empregador. No meu caso, o meu patrão, o meu empregador é o governo do estado. Em troca da minha prestação de serviço, ele me dá um salário mensal, que é mega pequeno, mas ele me paga. Resultado, minha força de trabalho é a minha mercadoria. Eu vendo, recebo algo em troca. O capitalismo transformou o trabalho na medida em que transformou o trabalho em uma mercadoria que pode ser comprada, pode ser vendida, que pode ser alugada. Beleza? Mas como era antes? Aí o livro de vocês faz uma recapitulação. O livro de vocês retroage até a Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, trabalho era coisa para escravo mesmo. Trabalho não era para o intelectual. É o primeiro momento da história em que vai haver uma divisão do trabalho intelectual, entendeu? Pensante, administrativo, político, enfim, com o trabalho chamado braçal, que é o trabalho manual, que é o trabalho pesado, quer fosse no campo, quer fosse na construção civil, quer fosse em outra atividade mais laboral, mais penosa, mais pesada, entendeu? E aí vai ter a divisão clássica do trabalho intelectual, bem mais remunerado do que o trabalho braçal. Você pode ver que quem mais trabalha no pesado é quem menos ganha. Quanto mais pesado for seu trabalho, manualmente falando, do ponto de vista da força física, né, do emprego braçal, quanto mais pesado for seu trabalho, menor você ganhará. Quanto mais intelectual for o seu trabalho, mais você ganhará. Percebem isso? O engenheiro ganha infinitamente mais do que o pedreiro. E o engenheiro não senta na obra um único tijolo, porque ele faz o trabalho intelectual. Que na sociedade industrial, sobretudo, já no advento do capitalismo adiantado, será mega valorizado. E é até hoje super valorizado. Trabalho intelectual. Mas, senhores, eu falava da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, os gregos separavam bem isso. Então, se você, por exemplo, quer ser filósofo, a filosofia surge na Grécia, se você quer ser filósofo, se dedicar ao conhecimento, ao estudo, etc., intelectual e tal, você não se ocupará de serviços braçais. Para isso, existem os escravos, que não pensam com o cérebro, pensam com os bíceps, diziam os gregos. O pensamento deles está no músculo. Então é a atividade deles. Nasceram para isso. Os gregos, para os gregos, as pessoas, os homens não eram iguais. Essa ideia de que os homens são iguais, ela é do iluminismo, do século XVIII. Ela já aparece 2000 anos depois de Sócrates, depois de Platão, 2000 anos depois. Para os gregos, os homens não eram iguais. As pessoas não são iguais. São super diferentes. Uns voltados ao trabalho intelectual, superiores, filósofos, pensadores, conhecedores da verdade, da ciência, etc. E outros que têm que pensar com o fígado, tem que pensar com os bíceps, tem que pensar com os músculos. Porque nasceram para o trabalho braçal, manual, pesado e assim por diante. Essa classificação era bem nítida entre os gregos. E aí passa para os romanos. Os romanos são herdeiros da civilização grega. Isso perdura durante o auge da civilização romana. Agora, quando a gente chega na Idade Média, que é o período histórico seguinte, aí a coisa ganha uma certa
assim, configuração mais religiosa, porque a Igreja Católica é o principal mandatário, a principal influência. A Igreja Católica é a instituição mais poderosa da Idade Média. Então, camponeses e servos, aqueles que lavram, que a igreja, num termo em latim, chamam de laboratores, que vem de labor. Labor significa trabalho. Então, esses devem sustentar com o seu trabalho, com sua produção, com seus impostos, o clero, que representa Deus na terra, e os nobres, que administram. Bem simples. Eles montam uma pirâmide social, e nessa pirâmide social, no topo está o clero, está a nobreza, e abaixo, na base da pirâmide, sustentando todo mundo com seu trabalho, impostos e produção, o povo, a massa campesina, a massa trabalhadora no campo, os chamados servos. E aí vigora na Idade Média esse sistema. Clérigos não trabalham na atividade braçal, que eu digo. Eles têm suas atividades de trabalho, intelectual, religioso, copiar textos sagrados, rezar, isso é o trabalho deles. Os nobres, guerrear, administrar, gerenciar, quer seja o feudo, quer seja o senhorio, e assim dura a Idade Média. Quando a gente chega na modernidade, e aí é do século XVI em diante, aí a coisa muda um pouquinho. Por quê? Porque tem a reforma religiosa, que a gente estudou ano passado, Lutero, né, que cria a igreja protestante, etc e tal, calvinismo, luteranismo, anglicanismo, como a gente viu no ano passado, finalzinho do ano passado, sobretudo. Aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque surge um cara chamado João Calvino, que cria a sua igreja, que é o calvinismo, a sua doutrina cristã própria, e ele vai mudar o conceito de trabalho. Ele vai dizer, até aqui o trabalho era assim, agora o trabalho dignifica o homem. É diferente. O trabalho é uma bênção divina. Olha a mudança. Então, se você quer receber as bênçãos, trabalhe. Acumule riqueza, acumule bens, acumule patrimônio. Quanto mais você trabalhar, juntar, poupar, acumular, maior é o sinal divino das bênçãos espirituais sobre você, e consequentemente a probabilidade de você ser um predestinado à vida eterna é muito grande, porque se você tem as bênçãos divinas, obviamente Deus não abençoa o filho da perdição, Deus abençoa os seus. Recebeu bênçãos, indício mais do que confiável de que você é um predestinado à vida eterna. Então, o trabalho de coisa de escravo, de coisa de servo, de coisa de camponês, de coisa de pessoa que pensa com o fígado e com o bíceps, passa a ser diferente, passa a ser visto como uma bênção, algo a ser perseguido, algo a ser exercido por todos, porque representa a possibilidade de você receber as bênçãos divinas já na terra e perceber ou não o indício de você ser um predestinado à vida eterna. Olha como a coisa muda de figura na modernidade. E o livro de vocês faz todo esse resgate. Lá pelos idos do século XIX, já na contemporaneidade, ou seja, os tempos contemporâneos são os tempos atuais. Só que atual em história não é bem hoje, ontem, semana passada. Atual em história é do século XIX para cá, vamos dizer assim, de 1800 e pouco para cá, que é a chamada idade contemporânea. Agora, dentro dessa contemporaneidade tem uma proximidade maior, né? Século XX, por exemplo, ou algo mais distante, como o século XIX, mas é contemporaneidade, é idade contemporânea, tá certo? Oficialmente falando. Na contemporaneidade do século XIX, como eu ia dizendo, aí surge o Karl Marx. E o Karl Marx vai teorizar um bocado sobre o trabalho. Aliás, ele vai ser o grande crítico do trabalho, no sentido da exploração da mão de obra. Porque com o advento da Revolução Industrial, Talisson, a mão de obra proletária da massa passa a ser... Talisson não, da Iverson. É porque Talisson é o irmão. Como eu ia dizendo, com a Revolução Industrial, que ocorre inicialmente na Inglaterra, depois se espalha por vários países da Europa, no final do século XVIII, depois no século XIX, então a mão de obra proletária da massa trabalhadora passa a ser ainda mais explorada. Era explorada demais. Vocês não têm noção. Os caras faziam uma jornada de trabalho de 14 horas por dia. 14 horas é você começar às 7h30, como eu começo,
Mais 14 dá o quê? 21, né? Ou seja, 9h30 da noite. O cara vai largar. Todo dia. Sem descanso semanal. Qual é o dia dedicado ao descanso semanal? Domingo. Não tinha. É de domingo a domingo. Sem férias. Sem direitos trabalhistas. Não havia legislação trabalhista no final do século XVIII, início do século XIX. Não tinha legislação trabalhista que garantia direitos ao trabalhador. Não tinha nada disso. Salário mínimo, FGTS, seguro-desemprego, férias remunerada, licença maternidade. Nada disso existia. Então era de domingo a domingo, sem qualquer possibilidade de benefício. Adoeceu, não pode trabalhar, rua, substituído. Ah, mas eu tenho um atestado. Não tem isso, não existia isso. Não existia isso. Adoeceu, não pode trabalhar, faltou, a fila é grande para ocupar aquele cargo. Desempregados, pobreza, entendeu? Muita gente estava disposta a se submeter a essa jornada de trabalho em troca de um ganho mínimo para sustentar a si mesmo e a sua família. Então é nesse contexto de extrema exploração da mão de obra que surge o Karl Marx. Karl Marx, o grande pensador do século XIX, crítico mordaz do capitalismo. E aí Karl Marx, no livro de vocês, fala bastante sobre Marx e os seus conceitos acerca da crítica que ele faz à exploração do trabalho. Por exemplo, ele fala sobre a mais-valia. O texto de vocês fala sobre isso. Vamos entender o que era a mais-valia. A mais-valia para Marx é o excedente de trabalho que o trabalhador, o empregado, produz diretamente para o bolso do empregador. Vou explicar melhor. Eu acho que já devo ter dado esse exemplo aqui a vocês, não sei. A menina aqui da cozinha. Eu sempre gosto de fazer algo próximo da gente para poder a gente associar e entender melhor. A menina da cozinha deve ganhar mais ou menos um salário mínimo. Não sei se é mais, acho que não é menos, não pode ser menos, né? Tem que ter a carteira assinada e, por lei, no mínimo, na pior das hipóteses, um salário mínimo. Digamos que seja um salário mínimo. Arredondando para R$800, salário mínimo. Um valor que a gente pode facilitar a nossa conta. Aí são 5 meninas, por exemplo. Não sei se é mais, se é 4, se é 6. Arredondando. 5 vezes 8 dá 40, R$4.000 aproximadamente, não é isso? R$4.000 aproximadamente o custo desse empregador, que é o dono da empresa, comida pronta. O dono da empresa gasta com mão de obra aqui na escola, porque essa empresa também presta serviço a outros heréns, outras escolas. Mas aqui o custo com a mão de obra é de aproximadamente R$4.000. Mas quanto essas meninas produzem? Será que elas só produzem o necessário para o custeio do seu salário? Elas não produzem com o seu trabalho, com o seu suor diário, com a sua atividade laboral diária. Elas não produzem por mês apenas 4.000 para essa empresa. Todo esse excedente, eu já fiz um cálculo aqui de uns 20.000. Já fiz uma conta aqui de uns 20.000. Você pega 350 almoço todo dia, botando cada almoço a R$5, multiplica por 22 dias, porque 22 dias letivos no mês, né? E você tira sábado, tira domingo, de segunda a sexta, quanto é que dá no mês? Tem mês que dá 21, tem mês que dá 22, né? Dependendo do mês, às vezes é 31, às vezes é 30 e tal. Então, uns R$20.000. Quando você tira 4.000 da mão de obra, dá 16. Quando você tira mais uns 3 ou 4.000 de custo com fornecedores, né, da matéria-prima, com gás, com os alimentos que é comprado, provavelmente aqui mesmo em Triunfo, então vai ficar aí mais ou menos uns R$12.000 para o bolso do empregador. Esses 12.000 é o que Marx chama de mais-valia. É o que o trabalhador produz a mais, tirando já o custo do seu salário, o que sobra de lucro para o empregador, lucro este construído com o suor laboral diário do trabalhador, ele não fica com isso, vai direto para o dono, do empresário, né? Então é o que Marx vai chamar de mais-valia. E aí, existe uma mais-valia direta e uma mais-valia indireta. Vou explicar para vocês, o livro traz esse conceito bem direitinho. Tipo assim, eu vou dar o meu exemplo, sempre dando exemplos mais próximos da gente, né, para
facilitar o entendimento. Eu tinha na escola, semanalmente, 27 aulas. Até o primeiro semestre eu tinha 27 aulas. De segunda a sexta, quando chegava sexta, 5 horas da tarde, eu tinha dado aqui na escola, vendido, aliás, 27 aulas. Meu empregador, que é o governo do estado, disse, não, tem que ser 28. E me acrescentou uma aula a mais, sem acrescentar um centavo no meu salário. Implica dizer que ele aumentou minha carga horária semanal e não aumentou o meu dinheiro, o meu salário. Isso é mais-valia direta, quando o empregador aumenta a carga de trabalho do funcionário sem aumentar a renda dele. Agora, a indireta, ela é sutil. Ela é assim. O cara lá trabalha numa fábrica e tal, aí chega o gerente de produção e tal, diz, rapaz, agora a gente tem essa máquina aqui, e essa máquina, você que se esforçava, que pegava no pesado, dava trabalho, levanta e senta de novo e vai em cima e vai embaixo. Agora não. Com essa máquina aqui, você vai facilitar seu trabalho, você agora não precisa estar se levantando, não precisa estar puxando, você só vai apertar esse botão aqui, essa alavanca aqui. Esse aparelho aqui facilitou para você. Aí o empregado diz, rapaz, meu patrão, esse aí é bom, se preocupa comigo, facilitou minha vida, agora eu vou trabalhar com prazer. O cara não fez isso para você, para o seu bem-estar. O cara fez isso para você produzir mais, no mesmo espaço de tempo. Ele não aumentou sua carga horária de trabalho, mas ele, através da tecnologia, empregou ali um determinado aparelho, um instrumento, que vai fazer você trabalhar as mesmas horas que você já trabalhava, não aumentou nada, mas maximizar a produção, gerando ainda mais lucro para o empregador. Então, essa é a mais-valia indireta. Por quê? Porque ela é mais sutil, ela não aumentou a carga horária, mas ela aumenta a produção devido à tecnologia, gera até no otário, no besta, uma certa sensação ali de facilidade para ele, né? Quando na verdade o intuito... Eu vou dar um outro exemplo meu de novo, muitos exemplos, porque eu já trabalhei em vários campos. Eu já fui policial militar, vocês não sabem disso, mas eu já fui da polícia, eu já fui da Compesa, eu já trabalhei no comércio, eu já trabalhei em feira, eu já ajudei meu pai construindo casa. Claro que eu não sei construir, não sei fazer, mas eu ajudava, eu carregava uma lata, um material para ele e tal. Eu fiz tanta coisa, você nem imagina. Sempre a gente foi de família que precisava trabalhar. Eu não tinha o privilégio de só estudar, né? Para minha mãe, só estudar é vagabundar. Você tinha que estudar e trabalhar, porque só estudar é vagabundar. Ah, vou sustentar vagabundo, tem que trabalhar. E aí eu tinha que estudar à noite e tinha que trabalhar durante o dia. Vocês não têm noção. Já vendi dida, já vendi picolé, já vendi cocada enquanto criança. Exploração de mão de obra infantil. Mas faz parte. E aí, pessoal? Eu tava dizendo o que mesmo? Sim, aí eu não me lembro mais qual era o exemplo, cara. Hã? Eu não sei se você ouviu, o pastor faz pouco tempo. Se for comprovado, porque essas crianças trabalhar quando era pequeno, que nós não temos esse negócio, e trabalhavam na vida dos pais. Mostra que eles são bem mais sucedidos, bem mais chance de conseguir subir na vida do que eles são de hoje em dia. Não, eu acredito nisso, cara. Eu sou um pouco de um exemplo disso também. Mas a questão é que você tem que oportunizar a criança também, pô, a se preparar intelectualmente, a brincar. Se você for botar o menino para trabalhar, tanto é ilegal do ponto de vista da legislação brasileira. Não, militar. Só que assim, eu não terminei a escola não. A escola era 10 meses, eu só fiz 3 meses. Não, mas é porque eu tinha... Não é isso. Que eu tinha passado num concurso da Compesa e eu não tinha sido chamado. Aí eu fiz o da polícia, passei também e fui pra polícia. Quando eu estava no curso, me chamaram na Compesa. Achei melhor, porque não tem risco de morte, não tem perigo, né? Trabalho que era mais tranquilo, aí eu saí para ir diretamente entrar na Compesa. Não foi pra... Senão minha mãe botava pra correr de casa.
Depende do cargo. No meu cargo... eu lembrei do exemplo agora, que era da Compesa, cara. Lembrei depende do cargo. Você tem de salários de 2 mil e pouquinhos, até 5 mil se você for engenheiro, 6 mil, depende. Mas você não ganha menos de 2.500 na Compesa. Concursado não. Olhe bem, escute aqui. Se você for prestador de serviço, porque a Compesa tem empresas terceirizadas que prestam serviço, aí é peão, aí é salário mínimo. Esses caras que cavam buraco, que tiram o estouramento, que arrombam o calçamento para consertar a rede, esses caras não são da Compesa. Eles são de uma empresa terceirizada que presta serviço à Compesa. Eles ganham salário mínimo. Agora, se você fez concurso para a Compesa, funcionário da Compesa, não ganha menos 2.500. Agora, prestador é sem futuro, prestador de serviço. Gente, eu lembrei do exemplo, presta atenção. É assim, ó. Quando eu trabalhava na Compesa, lá em Serra, na estação de tratamento, por sinal eu quero levar vocês lá, e eu quero mostrar em loco. Ano passado eu levei os 3 terceiros lá. Ano passado. Aí esse ano, como eu vou levar os terceiros para o Museu do Cangaço, porque eu vou trabalhar com eles o cangaço, agora nesse bimestre, aí vou levá-los para a Serra, e eu também levei os terceiros ano passado para o Museu do Cangaço, vou fazer a mesma coisa que eu fiz ano passado, aí ao invés de levá-los para a estação de tratamento, eu vou levar os segundos, até porque eu não fiz nada com os segundos ainda, entendeu? Então eu vou levar, aí eu vou mostrar em loco o que eu vou explicar agora. Então a gente tinha que levar uns sacos de sulfato de alumínio, que é um produto químico utilizado no tratamento da água. A gente tinha que levar, tinha que subir uma escada com esse saco e não tinha um elevador. A gente tinha que botar nas costas mesmo, entendeu? Tinha que subir e o responsável por aplicar o sulfato de alumínio na água éramos nós, os operadores de sistema. A gente tinha que levar. Aí de repente colocaram o elevador, dando aquela sensação da gente de que agora facilitou o serviço para a gente. Era para nos fazer trabalhar ainda mais. Porque levando nas costas, você tinha desculpa de dizer, não, peraí, tô cansado, tá doendo e tal, só posso levar 2. E com o elevador, qual é a desculpa que você vai ter? Não tem desculpa nenhuma. Aí o empregador bota furando em você, dando aquela sensação de que vai facilitar para você, que na verdade você vai trabalhar ainda mais com aquela tecnologia, com aquele aparelho, como eu disse a vocês, né? Que vai produzir ainda mais. No caso da Compesa não era produzir para gerar o lucro, mas produzir para efeitos de tratamento de água. Mas é um exemplo claro de um instrumento que foi utilizado, gerando uma sensação no empregado de maior comodidade para ele, quando na verdade o intuito é outro. O intuito é de que ele produza, que ele trabalhe ainda mais do que já trabalhava. Então, senhores, dito isso, eu vou finalizar por hoje.